Se você é da área de tecnologia, então este podcast é para você. Vamos falar sobre tendências, transformação digital e inovação em um bate-papo com profissionais de peso. Tudo isso sem abrir mão de uma pitada de bom humor com Décio Garcês, que tem mais de 30 anos à frente de projetos de tecnologia, informação e comunicação. Vamos começar? Então, Chama UTI. Bem-vindos a mais um episódio do Chama UTI, esse podcast que leva vocês aos caminhos do TI agregado ao negócio, orientado ao negócio, TI como centro de inovação. Hoje, o nosso convidado faz parte até da história. Nosso tema é Indústria 4.0 e o Leonel foi um dos caras que trouxe fundamentos de boas práticas e, inclusive, participou da nossa comunidade orientada para a infraestrutura, se envolvendo com entidades como a BICSI, a União Brasileira dos Instaladores Certificados, contribuiu muito com a BNT na tradução e implementação das normas. Léo, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, Décio. É um prazer. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade de estar trocando algumas ideias e nos posicionando de como é que está esse mercado da indústria 4.0. Então, vamos lá. Engenheiro, especialista em produtos, especialista em soluções, passou por grandes players da área de fabricação de cabeamentos de telecom, de soluções estruturadas. Como é que o Leonel se define hoje? Opa, legal, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Décio. Bom, hoje uma trajetória aí muito longa na parte de infraestrutura de conectividade, grande experiência em cabeamento. Atualmente eu trabalho na Furukawa, estou na parte de apoio ao mercado e vendas do Cone Sul. O Cone Sul a gente considera aí como Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile. Então, esses são os países que eu estou atuando, principalmente avaliando a situação do mercado e verificando as possibilidades de agregar negócios nesses países. Em relação à minha trajetória, né, eu comecei como estagiário numa empresa que hoje já fechou, chamada Conduli. Sou engenheiro mecânico, formado pela FEI, engenheiro de produção mecânica, né? Lá na FEI acaba tendo 2 títulos. E no estágio acabava trabalhando na parte de engenharia de produtos, fiz um bom trabalho e fui efetivado. Ao ser efetivado, eu fui deslocado para uma área que me encantava, eu sempre fui apaixonado por produção, e por lá fiquei, assim, onde tive um grande conhecimento. Essa fábrica ela fazia cabos telefônicos e cabos coaxiais. Foi um grande aprendizado. Infelizmente, ela fechou. E, ao fechar, eu fui para uma empresa pequena trabalhar na parte de cabos de energia. E, logo em seguida, eu saí e entrei na Alcatel Cabos. Alcatel Cabos, lá em Santana do Parnaíba, que depois ela virou o nome de Nexans. Aí, nessa fábrica também, trabalhando em produção, um bom tempo como produção de cabos de fibra ótica, da própria fibra ótica, do puxamento da fibra, depois na parte de cabos metálicos, metálico tanto de plástico quanto de papel. Para quem não conhece, aí, tinham cabos com isolamento de papel, chegava até 3.600 pares. E trabalhei um bom tempo em produção, aí fui deslocado para trabalhar na parte de engenharia, na parte de cabo de dados. Quando me chamaram cabo de dados, falei, poxa,
que é o cabo de dados, né? O cabo LAN, categoria 5E, categoria 6. Estava começando com categoria 6, pouco conhecimento, né? Muita gente fazia cabo categoria 6 até 350 MHz, outros fazendo 500, uma confusão danada, né? E eu falei, poxa, para quem faz 2.400 pares, 3.600, fazer 4 pares, pé nas costas, vai ser uma moleza, né? Aí foi a surpresa, né? Aí foi a surpresa, né? Você para de falar de taxas de transmissão e começa a falar em megabits. E principalmente, né, Léo, na nossa cabeça do pessoal de TI, a gente tinha o pessoal do Instituto de Engenharia Eletrônica ditando parâmetros em termos de transmissão de dados em megabits e a indústria de telecomunicações falando em taxas de transmissão, parâmetros, trançamento de cabos, né? Foi uma época romântica. Foi. E aí, então, daí começa a perceber, poxa, o cabo tem que estar muito, o fio isolado muito bem centralizado, aí tem que ter um controle rigoroso de temperatura, o controle de passo de torcimento, do passo do núcleo, da capa. E realmente foi um aprendizado. Poxa vida, tudo que eu sabia de telecom não é bem assim, tem que ser muito mais controlado, né? E aí tive a oportunidade nessa época que era o Catel Cabos, né? Ela tinha uma empresa que se chamava Bertec, que hoje é a Levington, lá nos Estados Unidos. E lá era o centro de competência. Então, eu fiz diversas viagens para lá, para aprender, tive um grande conhecimento nesse centro de competência, e aí consegui aí trazer e aprimorar esse produto, que era o cabo LAN, aí desenvolvendo aí cabo categoria 5E, categoria 6, 6A. E esse foi o grande aprendizado, né? Depois aí tive algumas mudanças, trabalhando um pouquinho na parte de cabo de energia para média, para alta tensão. Trabalhei em locais diferentes, Santana do Parnaíba, fui para comercial, marketing também. Aí em fábrica fui para trabalhar em Lorena, perto aí do Vale, né? Morei em Guaratinguetá por 5 anos, excelente lugar. Fui para o Rio de Janeiro também. E depois de 18 anos, acabei saindo da Furukawa, da Nexus, perdão, e fui convidado pela Furukawa para trabalhar lá em Curitiba. E foi um grande aprendizado também. Eu tive a oportunidade de conseguir desenvolver um cabo LAN categoria 6, produzido, um LSH produzido à base de cana-de-açúcar. Foi realmente um diferencial grande, né? Um produto único no mundo até hoje. Nenhum fabricante de cabo de dados faz esse produto. Consegui receber prêmio na IWCS. Foi um trabalho muito forte. E depois entrei na parte como market manager. Agora trabalhei tanto na parte de indústria, aí que eu tive uma atuação forte na indústria 4.0, e recentemente eu mudei para a parte do Cone Sul. Na parte de indústria, eu trabalhei uma grande parte visitando indústrias e tendo um conhecimento da indústria 4.0 no Brasil. Perfeito. Léo, agora nós vamos entrar exatamente nessa sua especialização de indústria 4.0 e eu vou aproveitar a transição dessa sua apresentação, dessa sua introdução, para o assunto de infraestrutura, de indústria 4.0, né? O Léo, agora há pouco, estava contando para a gente as aventuras dele nesse mercado e nessa área de desenvolvimento de produtos, né? E a gente... o Léo vai contar um pouquinho a história para a gente da evolução, desde a máquina a vapor até a indústria 4.0, mas houve um momento que o pessoal de chão de fábrica teve uma necessidade de conectividade. E os caras que estavam acostumados com conectividade eram o pessoal de TI. E a gente produziu uma grande quantidade de besteiras na época. A gente tinha um padrão de mercado que era assim, você usava cabo da Furukawa, conector da AMP,
e um switch ou um hub da Tricom. E aí a gente produziu, dentro do chão de fábrica, um monte de antena captando sinais eletromagnéticos e tal, mas foi um precursor, né, para começar a organizar as coisas. Léo, conta um pouquinho para a gente da evolução industrial. Legal. Excelente. Assim, quando a gente fala de evolução industrial, a gente comenta, o pessoal fala 4.0, o que é o 4.0? Né? Então, a gente separa basicamente em 4 fases a evolução da indústria, sempre que teve uma quebra de padrão. A primeira, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente chega aí no final dos anos 1700, 1780, 84, onde a gente tem uma mecanização, principalmente nos teares, aquelas máquinas de fazer tecidos, onde iniciou a produção utilizando vapor. Então, foi um grande ganho, onde começava a utilizar o vapor para movimentar os equipamentos, mexer nas engrenagens, e aí você ter uma primeira parte industrializada. Já nos anos 1800, 100 anos para frente, 1870, foi desenvolvido mais a parte de eletricidade e combustão. Então, na parte de eletricidade foi muito interessante, começou a ter a energia, e aí sim as máquinas tiveram outro comportamento. E aí isso foi levando por longo tempo, até final dos anos 60, 1969, que iniciou a parte realmente de robótica, principalmente a automação, já a automação industrial. Nessa parte de automação, aí sim, começou a necessidade de alguma infraestrutura de cabeamento. E aí, tinham vários modelos, né? Isso aí foi muito no início, foi engatinhando, e aí até um pouco antes da indústria 4.0, que a gente fala aí mais ou menos 2010, iniciando, né? A gente tinha um trabalho onde a automação geralmente era retirada através de dados através de uma prancheta, ou futuramente depois de um pendrive, onde tinha algumas máquinas, e aí começou a ter necessidade de máquinas precisarem de pontos de dados, pontos de rede. E aí sim, Décio, que entra essa curiosidade. E aí, poxa, precisava de uma rede Ethernet. Opa, rede Ethernet é fácil, só pegar aquele cabinho azul lá da TI, colocar na fábrica e vai funcionar. E aí foi que a gente descobriu, né? Um ponto funciona, 2, 10, dependendo do local, aí começa a quebrar o conector não suporta, o cabo racha, ou perde todo o sinal, e a gente vai descobrir que, poxa, não é bem assim. Aquele cabo ou aquela infraestrutura de conectividade, ela foi projetada para um ambiente controlado, um ambiente de escritório, um ambiente para trabalhar assim, num hotel, num data center. E aí, realmente, quando você ia para um ambiente agressivo, você tinha esse problema maior. E aí, isso foi evidenciado principalmente na indústria 4.0, onde você realmente precisava de pontos de dados. Perfeito. Agora, vamos falar um pouco, Léo, nessa indústria 4.0, a gente vai falar, gostaria que você falasse um pouquinho sobre metodologias e tecnologias, sejam elas emergentes ou não. A exemplo, por exemplo, do que a gente vê de Lean Manufacturing, Six Sigma, o pessoal da indústria usando Design Thinking. O que isso está sendo colocado em prática realmente de 2010 para cá? Sim. Um ponto que é independente da indústria 4.0, as ferramentas japonesas até hoje são muito utilizadas. Então, Lean Manufacturing tem a necessidade, a base toda para você fazer uma evolução da indústria, você precisa dessas ferramentas. Você trabalhar com just-in-time, principalmente quando você vai no ramo da indústria automobilística, aí dentro das ferramentas tem o Kanban, muito utilizado, troca rápidas, o SMED é muito importante. Aí os apoios, né, diagrama de Ishikawa,
você trabalhar com PDCA, Seis Sigma, tudo isso muito utilizado. E aí você acaba levando essas ferramentas para os equipamentos para que você consiga ter um controle mais rigoroso da sua indústria. E aí criaram, então, a indústria 4.0. Muita gente acabou confundindo a indústria 4.0 com uma robotização. Tem um robô na minha fábrica, a minha fábrica já é indústria 4.0. Não é assim, né? O que a gente enxerga, para você ter uma indústria 4.0, você tem que ter diversas ferramentas para trabalhar. Dentre elas, a anterior, que era a automação. Então, a automação você tem que estar com ela muito bem estabelecida. Tem recursos de trabalhar com IIoT ou IoT, né? Para a indústria eles usam IIoT, que seria o IoT para a indústria. Internet das coisas muito utilizado. Então, você tem hoje sensores, sensor de temperatura, sensor de vibração, com preços muito baixos e simples de instalar, coisas, um adesivo que já é possível de pegar essas informações. Simulações virtuais é importante você ter para você enxergar como que seria a atuação do equipamento em uma condição diferenciada ou não. Computação na nuvem, você tem que colocar tudo na computação na nuvem. A própria impressora 3D, você trabalhar com esse tipo de ferramenta interessante. A realidade aumentada é muito importante tanto para manutenção quanto para fazer alguns protótipos. Aí o Big Data e Analytics, isso é impressionante, a quantidade de dados que você tem por segundo, por período que você deseja, e aí com esses dados você acaba precisando de pessoas que façam as análises, né? Robô autônomo e a cibersegurança. Então, para você trabalhar você ser considerado como indústria 4.0, você tem que estar com todas essas ferramentas ou esses dispositivos em sua indústria para que você consiga estar inserido nessa indústria 4.0. E um ponto importante que eu falo, que eu friso bastante, você ter tudo isso e não ter uma conectividade entre essas ferramentas ou esses dispositivos, de nada vai adiantar, né? Então, não adianta eu ter uma robótica muito importante se eu não consigo pegar esses dados e levar para uma nuvem. Então, eu preciso ter uma rede, uma infraestrutura confiável dentro da minha indústria. Perfeito. Léo, você tocou num ponto de metodologias japonesas, né? Então, quando você estudava na FEI, lá em São Bernardo, e eu na Exam, lá na São Joaquim, a gente ouviu falar no tal Just in Time, que você acabou de falar, lá na Toyota, né? Então, hoje, uma das promessas da indústria 4.0 é a personalização em massa ou até mesmo produção sob demanda. Nesse momento, você acredita nisso? Eu compro um Toyota aqui em São José dos Campos, aciona a produção de algum componente em Tóquio? É a necessidade, a realidade do mercado, né? Então, por isso que as fábricas tiveram que se reinventar ou se modernizar. Existe a frase famosa do Henry Ford, né? Que eu entrego qualquer carro o carro em qualquer cor, né? Desde que seja de preto. Seja preto, é verdade. E o mercado hoje já não aceita dessa maneira, né? Então ele quer, quem vai comprar um carro, hoje você acaba montando um carro dentro do site da empresa montadora e recebe exatamente daquele jeito que você montou. E isso vale para diversas outras coisas. Um vestuário é muito personalizado, você não acaba fazendo várias roupas de um modelo ou de uma cor, né? Você tem que ter um setup, uma troca muito rápida. Aí, quando a gente fala em troca rápida, poxa, parte de automobilística entra muito forte de just in time, você precisa montar sem ter um estoque muito grande. Então, hoje, você precisa de um farol, poxa, então esse farol tem que chegar exatamente na hora que for montado o carro, para que você não tenha perda. Só que evoluiu, já não é mais o farol, ele quer o cluster, ele quer o
o para-choque inteiro, o painel do carro completo para fazer a montagem. Não é só uma peça, já recebe um cluster. Então, são essas diferenças. Assim, um exemplo básico assim, de falar de um chinelo havaiana. Antes você tinha branco com azul, branco com preto, branco com verde, e era o que tinha, era a solução. Hoje já muda a quantidade, a necessidade. Então, para isso daí você vai ter que ter moldes diferentes, matérias-primas diferenciadas e ter uma quebra muito grande no seu lote produtivo. E aí, quanto mais industrializada a empresa, mais modernizada, melhor vai ser a sua eficiência e seu trabalho, principalmente com os concorrentes. Outro ponto é esse, né? Se você não se atualizar, com certeza o concorrente vai estar se atualizando. Léo, você tocou muito em indústria automotiva. Em São José dos Campos, nós estamos num polo aeroespacial. Você tem os gigantes e as empresas no entorno, né? Os fabricantes dos componentes e tal. Esse pessoal que está no entorno dos, vou chamar de grandes clusters, né? Automobilísticos, em São Bernardo, no Paraná, em Betim, as empresas no entorno também vêm evoluindo, também vêm se adaptando, ou eles simplesmente estão entrando nesse macrosistema das grandes indústrias 4.0? Essas empresas de suporte, elas têm que seguir exatamente o mesmo ritmo, né? Então, eu tive a oportunidade de visitar algumas montadoras e os fornecedores deles, às vezes, têm até uma indústria mais automatizada do que a própria montadora, porque a exigência é muito grande. Então, ele tem que ter uma qualidade muito boa, um preço muito agressivo, competitivo, e uma entrega assim, precisa. Então, eu diria assim, os fornecedores eles estão até mais avançados do que as montadoras. É impressionante a necessidade desse mercado. Perfeito. Bom, nesse primeiro bloco, então, Léo, nós falamos sobre a evolução da indústria 4.0. E agora, ao invés de a gente entrar direto no próximo bloco, que nós vamos analisar as tendências dessa indústria e a participação de TI dentro dela, a gente vai quebrar um gelo. Todos nós de TI, a gente sempre passou por alguns perrengues, que fez parte do nosso aprendizado. A gente apanhou muito, a gente errou muito, corrigiu rápido. Mas tem algumas que são divertidas. Então, eu queria que você contasse para o nosso pessoal, que são profissionais de TI, gestores de TI, empreendedores e empresários, um perrengue, de preferência divertido, que é para a gente quebrar um pouco esses ritmos que a gente tem passado nessa semana, né? Perrengue a gente sempre passa, né? Sempre. Isso faz parte da nossa vida. Tem histórias aí com grandes amigos e na fábrica bastante coisa, né? Mas assim, eu estava um ponto na hora que eu até comentei que eu fiz essas viagens para o centro de competência da Bertec, que hoje é Leventon, né? Eu lembro a primeira viagem que eu fiz foi em 2000, eu não tinha, assim, a primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, você não tem muito conhecimento, e aí eu fui pesquisar como que era lá a fábrica, né? Era numa cidade chamada New Holland, ficava na Pensilvânia. Você vai olhar lá como que é, tranquilo, eu vou pegar um ônibus, um táxi, alguma coisa para chegar lá. Eu fui ver lá, não tem nada, você tem que ir de carro, você tem que alugar um carro, né? É uma cidade, deve ser moderno, né? Quando eu fui olhar lá, é uma região de Amishes. Os Amishes são uma comunidade que eles não aceitam a tecnologia, então eles não andam com carros, eles andam de carroça, com cavalos. É uma comunidade completamente... Eles não são adeptos à energia elétrica, totalmente parado no tempo, né?
Falei, poxa, por esse lugar que eu vou, né? E aí, legal, fiz toda a avaliação, aquele medo, né? Aí fui alugar o carro, ah, aí, para alugar o carro, na época não tinha GPS, nada, imprimi várias páginas do Yahoo, né? Aquele medo Mas danado. você conseguiu alugar um carro? Eu pensei que você ia falar que alugou uma charrete. Mas é quase isso. Aí peguei o carro lá, primeira vez que eu peguei um carro alugado e era automático. Falei, putz, já começa complicado, né? Tranquilo, peguei o carro. Na hora de sair da locadora, tinha aquela garra no chão lá para furar pneu. Falei, não, eu não vou passar aqui, né? Aí o rapaz lá, go ahead. Falei, não vou, vai furar meu pneu aqui, não. Go ahead. Falei, não vou. Aí o rapaz teve que sair da base lá, me explicar que quando o carro passasse lá, não furaria o pneu, e aí consegui sair, né? Depois de todo esse trabalho, cheguei lá na Bertec, né? É no interior da Pensilvânia, e conversando lá tendo as aulas com o pessoal, aí que eu descobri, falei, poxa, eu acho que eu não sei falar inglês. Porque o pessoal falava tão rápido, mas tão rápido, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo quase nada desse pessoal. E eu lembro de algumas palavras técnicas, assim como primary, eles falavam primary, eu falei, o que é isso, né? Até entender que era primária, era parte inicial da produção, ou insulation, falavam tudo muito enrolado, até conseguir entender tudo isso. Então, a primeira viagem lá, o aproveitamento foi muito baixo, né? Aí depois me acostumar, a aprender mais, mas foi terrível. A primeira viagem assim foi um aprendizado mais de vida do que propriamente da fabricação, né? Aí depois a gente vai aprendendo, vai se acostumando. Muitos amigos nossos, né, passaram por isso, porque, na verdade, uma coisa é você ter o conhecimento de vocabulário e a outra é exatamente como é que eles se expressam, né? Pô, mas é legal. Depois, em off, eu vou te contar uma história do amigo nosso, voltando de lá e trazendo um utensílio para ele, tá? Léo, nós vamos entrar agora numa parte que nós vamos falar um pouco da tendência. A gente falou da evolução, o que a gente pode considerar uma indústria 4.0, uma indústria 4.0 de ponta, realmente, né? E agora nós vamos falar um pouco de como é que você enxerga as tendências, né? Nesse podcast e o mercado, ele tem colocado TI como centro de inovação. Basicamente, tudo que você precisa em termos de transformação digital, e um dos domínios da transformação digital é a inovação. Então, TI tem trabalhado no centro de processos de automação industrial, automação administrativa, automação de negócios, né? Muito bem. E você falou em segurança cibernética. No meio de toda essa conexão de equipamentos, essa conexão de processo, de fluxo de produção e qualidade, como é que fica a cibersegurança? Eu gostaria, inclusive, que você usasse o exemplo dos laboratórios farmacêuticos, da indústria farmacêutica. Eu acho que esse exemplo é muito feliz para você explicar isso para a gente. Legal. Assim, quando a gente vai procurar ver essa parte de indústria 4.0, você tem essa necessidade de colocar os dados na nuvem, você começa a trafegar informações e essas informações podem ser hackeadas. Uma vez que você está numa rede, você acaba podendo pegar informações. E aí você fala, tá bom, qual é o problema de pegar alguma informação que eu tenha do meu processo produtivo? Faz diferença. Por exemplo, vamos como você bem colocou, um exemplo de uma farmacêutica. A farmacêutica ela tem uma receita, as matérias-primas, como que é produzido, então tudo isso vai estar
dentro dos dados do equipamento, qual a porcentagem de algum componente que ela está colocando, a velocidade, a temperatura que ela está trabalhando. Todas essas informações elas acabam passando por uma nuvem, ou acabam passando por um data center, para uma sala de telecomunicação, e aí você começa a ter essa preocupação. Poxa, e se alguém interceptar essas minhas informações? Então, é aí que entra como que eu vou fazer essa minha segurança. Então, você tem que ter excelentes softwares para ter essa proteção. E outro ponto, muita gente fala, vou colocar uma rede Wi-Fi, acaba sendo até fácil de você intervir, ou um cabeamento metálico também. Então, normalmente, o que o pessoal utiliza como meio de proteção, aí falando de conectividade, o mais recomendado é usar a fibra ótica. E por isso existe uma grande necessidade você fazer essa infraestrutura com a fibra ótica. Claro, isso não é só a parte de cibersegurança, você tem que ter diversos protocolos de proteção. Mas quando a gente fala em conectividade, a fibra ótica realmente é o que vai dar essa melhor proteção à indústria. Quando a gente está falando, então, em possíveis fraudes, por exemplo, interna, né? Nós estamos falando, a indústria 4.0, nós estamos falando de uma LAN, uma rede local, né? Então, uma das formas de proteger contra a fraude, evasão de informações, é a fibra, né? Porque a fibra, você não consegue fazer uma emenda perpendicular. Ela tem que ter um caminho contínuo. Perfeito. Isso mesmo. Tá bem. Léo, agora é uma percepção pessoal. Afinal de contas, você não tem uma bola de cristal e a gente, pós-pandemia, está passando por alguns processos de reposicionamento de consumidor, de mercado e de indústria. Como é que você vê os próximos passos da indústria 4.0? E eu queria que você comentasse como será ou como você percebe a inserção da inteligência artificial nesse processo todo. Legal, excelente colocação aí. Décio, então, eu tive a oportunidade de visitar várias empresas, várias indústrias, né? E grande parte em São Paulo, interior de São Paulo, que é muito forte, indústrias farmacêutica, alimentícia, manufatura em geral, algumas automobilísticas também. Minas Gerais, muita coisa de siderúrgica e mineradora. Aí tem no norte do país grandes mineradoras. Na parte do sul, a agroindústria, tem uma boa parte automotiva. Então, tive a oportunidade de ver várias empresas, diversos segmentos, né? E o que você olha, assim, quando você fala, poxa, essa está com 4.0, realmente é uma indústria de nome, alguma coisa, e às vezes está um pouco mais atrasada. E às vezes uma indústria que você não imagina, por exemplo, uma siderúrgica, você fala, poxa, isso aí nunca vai estar com 4.0, né? E às vezes está bem mais avançada do que uma indústria farmacêutica, por exemplo. Então, existem essas discrepâncias, né? Ponto importante assim que eu vi e li isso bastante, realmente, eu acredito que na indústria nacional, entre 10% e 20% das indústrias estão com 4.0, então existe um campo muito alto para crescer, a gente está muito aquém de Europa e Estados Unidos. Alguns estudos aí falam que até 2028 o mercado chega a 5,6 bilhões de reais, então existe um grande crescimento, né? Outro crescimento que eles falam, que a indústria 4.0 está crescendo 20% ao ano. Então, são apostas que a gente entende que é necessária, é importante, né? E quando a gente fala de indústria de inteligência artificial, aí isso é um ponto extremamente interessante, porque hoje a gente está muito no começo da inteligência artificial. Então, quanto que isso pode apoiar num processo produtivo, quanto que isso pode
ajudar, por exemplo, você tem dados, esses dados vão estar informando qual a probabilidade de uma quebra de uma corrente, quando que você tem que fazer uma interferência para fazer uma manutenção preditiva, quando você tem que aumentar uma temperatura, reduzir uma temperatura. Isso daí a inteligência artificial pode estar tendo um grande avanço, uma grande colaboração. Agora, um ponto importante, com o avanço da inteligência artificial, cada vez mais você precisa de dados e cada vez mais você precisa ter essa conectividade entre dados. Você fez alguns comparativos, isso é mais uma curiosidade pessoal, né? Nós temos a ISO certificando uma série de processos, indústrias, procedimentos de tecnologia, camadas de tecnologia. Existe alguma entidade ou um subprocesso de uma entidade que certifica uma indústria 4.0? Especificamente? Ainda não tem como certificar se essa indústria é ou não 4.0, né? Não existe uma norma para ela ser inserida como indústria 4.0. Então, o que a gente tem são recomendações, apoio, tem muita empresa que faz esse apoio, essa análise, esse mapeamento da indústria e direciona. Então, hoje, existem várias empresas que fazem essa consultoria, que fazem esse apoio para que possa adequar a indústria 4.0. Grandes empresas sérias que colaboram muito. E aí inclusive, quando a gente fala de empresas, tem o Senai, a própria Fiesp com o Senai, ela apoia muito esse mercado, dando suportes e apoio nesse sentido. Então, tanto empresas do governo quanto empresas privadas, muitas que dão esse suporte para inserir a indústria num padrão 4.0. Agora, uma certificação ainda não tem. Não tem. O Senai está sempre muito envolvido nisso, né? Desde quando começaram a se usar equipamentos, tornos com CNC, o Senai vem fortemente acompanhando e preparando cada vez mais as gerações se preparando para esse tipo de coisa, né? Perfeito. Ô, Léo, esse é um podcast que é dirigido principalmente aos profissionais de tecnologia, aos gestores de tecnologia da informação e comunicação, aos empreendedores nesse segmento e aos empresários. E hoje eu quero que você se dirija também aos gerentes industriais, aos gerentes de produção. Quais as dicas que você deixa para esse pessoal que está estudando e que está se envolvendo com esse processo de migração de uma automação para a indústria 4.0, como a gente tem nomeado, tá? Da sua experiência, quais são as dicas que você vai deixar para o nosso público? Legal. Um dos pontos aqui que a gente enxerga, né, que tem muitas empresas que ainda não se atentaram a essa evolução. Quando a gente fala assim, como que está a indústria 4.0 na América Latina, eles falam algo em torno de 10%, né? Então, são poucas, cada 10 empresas, uma somente está inserida na 4.0. A Fiesp ela fez um estudo para avaliar empresa que já é 4.0, a empresa que tem interesse e a empresa que nem conhece a indústria 4.0. Então, ainda é assustador a quantidade de indústrias que não tem nenhum conhecimento disso, né? E o que a gente fala? A empresa ela tem que se atualizar, ela vai ter que trabalhar com essas ferramentas, seja ela de automação, de inteligência artificial, de impressora 3D, Big Data, cibersegurança, tudo isso ela vai ter que estar inserida, porque com certeza o concorrente já está trabalhando. E aí existe uma grande possibilidade dessa empresa não ser eficiente, eficaz o suficiente para a necessidade do mercado nos próximos anos. Isso, quando a gente fala de concorrência, tem que tomar cuidado que não é só a concorrência local, é a concorrência global.
Cada vez está mais fácil você ter um produto globalizado, a entrada de produtos, seja de país que for, tendo uma concorrência muito forte do seu produto. Então, às vezes, achar que você está tranquilo, está naquele sossego de trabalho, isso pode ser um grande perigo. Então, o que a gente recomenda? Avaliem, estudem as possibilidades de modernização da fábrica. E um ponto importante, assim, não é só gastar dinheiro. O que a gente fala hoje, poxa, tem sensores para vibração, temperatura, algo em torno de 150, R$ 200, você faz fácil, né? A própria, aí também saber trabalhar, né? Você não adianta você trabalhar com os produtos mais baratos também. Então, às vezes, eu vou colocar um switch convencional numa fábrica, esse é mais barato. O switch industrial ele custa 6 vezes, 5 vezes mais caro. Só que a durabilidade é muito maior do industrial. Até a durabilidade, você fala, tudo bem, então eu troco eu compro se dura 2 anos, eu vou trocando a cada 2 anos e eu mantenho. O problema é que alguns equipamentos você não pode imaginar em relação à quebra. Às vezes essa quebra desse equipamento vai te dar um prejuízo, uma parada de máquina de 1, 2, 3 semanas, e o prejuízo é enorme. Então, fazer essa análise de produtos corretos para a indústria, produtos que sejam destinados ao ambiente agressivo, ao ambiente industrial, é muito importante. Eu falo assim, o empresário ele vai ter que modernizar o seu campo fabril. E, para isso, ele vai ter que também ter as melhores escolhas, avaliando custo-benefício, sempre lembrando que os produtos industriais requerem uma qualidade, uma durabilidade diferenciada. Léo, e para o nosso público jovem que está se formando ou recém-formado, e também o nosso pessoal com mais de 50 anos, qual a dica? O que você recomendaria para o cara dar uma estudada ou uma reciclada a partir de segunda-feira, independente do currículo que o MEC venha a montar? O que você recomendaria para o seu filho de 20 anos e para o seu irmão de 50 anos? Legal. Para o pessoal mais novo aí, existe uma falta de profissionais, principalmente técnicos hoje em dia. Então, aquele estudante de tecnologia está muito raro, né? Então, está faltando esse pessoal técnico. Outra necessidade, conhecimento de dados. Como você tem muitos dados, às vezes a empresa tem tanta informação, mas ela não sabe utilizar esses dados. Então, você conseguir analisar esses dados, tem algumas ferramentas que são excelentes, né? Você só tem que saber como administrar esses valores e ter, através desses valores, você conseguir ter a tomada de decisão. Então, estudar essa parte de análise de dados hoje em dia é fundamental, e a parte de tecnologia como chão de fábrica. Então, para o pessoal mais novo, tem muita coisa de graça na internet, muitos cursos, muitas informações disponíveis. O próprio Senai, que a gente estava falando, eu gosto de falar, eles têm um trabalho muito bom, tem cursos gratuitos lá, eles falam sobre a indústria 4.0. Eu assim, indico, é uma área que tem um grande crescimento. Tem faculdades como a FEI e a Mauá, elas são excelentes, referências realmente nessa parte de indústria 4.0, o pessoal está muito avançado. Então, a possibilidade de conhecimento nessa parte é muito grande. Lembra que eu falei, crescimento de 20% ao ano não é qualquer setor que tem esse tipo de crescimento. Então, existe uma demanda muito forte. Para o pessoal mais velho aí, incluindo, posso me incluir aí também, né? O que a gente indica, o que a gente indica é que realmente existe
essa necessidade do profissional que conhece essas ferramentas. A gente falou muito de ferramentas japonesas que a gente estudou lá atrás, né? Isso está sempre sendo utilizado. Então, hoje é necessário o profissional que tem esse conhecimento, que sabe utilizar esse tipo de ferramenta para que possa apoiar a indústria. E aí, claro, você conseguir reduzir sobreconsumo, reduzir tempo de máquina parada, você fazer uma troca rápida hoje é fundamental. Então, todas essas ferramentas auxiliam muito. Trabalho de ergonomia, trabalho com robótica, tudo são ferramentas que o pessoal mais antigo tem muito conhecimento e pode colaborar muito. E a indústria precisa desse tipo de profissional. Perfeito. Léo, gostaria agora de uma mensagem sua de encerramento para o nosso público e gostaria de te agradecer muito. Eu acho que esse papo de hoje conosco, ela trouxe muito de história, de inovações, de dicas. Foi muito, como diria o pessoal de chão de fábrica, foi muito produtivo. Tá? Então, Léo, se despeça do nosso pessoal e, novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade e conhecimento. Legal, muito obrigado pelo convite. Para o pessoal que está nos ouvindo aí, que eu diria assim, acreditem que a indústria brasileira ela tem potencial. Muita gente fala, estamos atrasados em relação à concorrência. Eu tive a oportunidade de ver outros países. A gente tem uma estrutura muito boa. Às vezes o pessoal fala, mas a indústria está sucateada, são equipamentos velhos. Não é assim. Para a indústria 4.0, você não tem que ter tudo novo. Eu visitei uma fábrica, até posso falar o nome dela, a Mercedes-Benz Caminhões, em São Bernardo. Uma fábrica de 1950, as prensas, equipamentos antigos, claro, tem equipamentos novos também, e está tudo adaptado para a indústria 4.0. Eu já vi torno antigo lá de 1950, 1960, utilizando automação e indústria 4.0 dentro dele. Então, não é porque o equipamento é antigo ou não que você não pode estar inserido numa indústria 4.0. O importante é fazer trabalhar em cima dessa modernização, e a indústria brasileira tem muito potencial para isso daí. Acreditem, eu acho que é um campo que vai exigir muito dos especialistas que hoje nós temos. Lembrando também, a agroindústria é um outro campo muito forte, e aí entra a parte industrial também, a necessidade de conectividade com as colheitadeiras, caminhões, tratores. É impressionante a quantidade de informações que eles podem ter e eles não estão utilizando. Então, é um mercado muito amplo e eu confio que possa ter um grande crescimento aí para os próximos anos. Muito bom. Léo, novamente eu te agradeço pela sua participação e nos vemos em breve. Excelente, Décio. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Perfeito. Para você que nos assistiu até agora, esse excelente programa com o Leonel, e que tem nos acompanhado, a gente, não por sorte, mas mais por juízo, temos integrado esses temas. O Léo falou bastante para a gente hoje sobre conectividade num dos segmentos de evolução que é a indústria 4.0. Nós estamos procurando conectar esse nosso podcast com as necessidades, as visões de mercado, TI como braço de negócio, TI como centro de inovação. Então, continuem nos acompanhando. E, normalmente, o pessoal de TI espera um framework, né? Daquele tipo que se encerram os podcasts. Curta, comente. Não, vamos continuar seguindo nesse nosso ritmo, com os nossos convidados bem inteirados
formadores de tendências e de opinião para o mercado. Tá? Muito obrigado por nos acompanhar e sucesso! Se você gostou, Chama o TI.